Termodinâmica. Bom, para falar de termodinâmica, eu gostaria então de fazer algumas definições com vocês, tá certo? Primeiramente, né, o termo, né, termodinâmica, ele nasce aqui, né, com derivado então do grego, né? E ele é muito interessante porque ele trata, por exemplo, o termo, né, dinâmica, sobre calor e potência. Mas se a gente olhar a termodinâmica, né, muitas vezes a gente vai estar mais interessado, né, no estado final, estado inicial, ou as interações medida por trabalho, troca de calor, que na verdade são mais processos mais menos dinâmicos do que a gente pensa, né? Então, esse é uma das, uma das a gente pode dizer, uma parte mais engraçada aí do termo termodinâmica, não está tão relacionada à dinâmica em si. Mas esse dinâmica que vem do grego, né, potência. Muitas vezes a gente vai tratar, por exemplo, de transformações onde envolve máquinas térmicas, né, e a gente calcula a potência desses sistemas, né. Por exemplo, uma bateria também que tem um processo termodinâmico associado, a gente calcula a potência, né, de uma bateria. Enfim, então toda vez que a gente fala em termodinâmica, dá esse sentido de trabalho, calor, né? É onde nós estudaremos então aqui na fisicoquímica, né, a parte de termodinâmica. A termodinâmica, ela tem diferentes, vamos assim dizer, diferentes finalidades dentro de cada uma das profissões, vamos assim dizer, na engenharia, né, se você é um engenheiro, se você é ou se você trabalha, por exemplo, em biologia, na área de biologia, na área de química. Para cada uma dessas áreas, a termodinâmica, embora ela tenha a mesma linguagem matemática, né, a termodinâmica ela se expressa com objetivos diferentes. E isso a gente pode ir lapidando ao longo de um curso, tá certo? A gente parte de uma parte fundamental para todos os cursos, né? Mas no caso da química, por exemplo, ela vai ter uma especificidade maior no estudo, por exemplo, de processos químicos acontecendo, né? Cálculo de energia, cálculo de calor transferido durante uma reação química, né? E assim por diante. Ali ela vai ter maior aplicabilidade. Existem áreas dentro da química, por exemplo, na bioquímica, né? A bioquímica, que é uma área importantíssima para estudar processos químicos que ocorrem em sistemas biológicos, né? Vamos dar um exemplo da respiração celular, né? Respiração celular é um fato muito interessante, onde você tem, por exemplo, a transferência, né, de cargas, transferência de elétrons em sistemas biológicos, e essa transferência de carga, transferência de elétrons, ela ocorre justamente porque nós respiramos oxigênio. Né? Nós utilizamos o oxigênio nesse processo termodinâmico, tá certo? E isso faz com que nós tenhamos que modelar todo o sistema do ponto de vista de energia. Quanto de energia de um carboidrato, por exemplo, a gente consegue retirar para que o nosso organismo, né, consiga realizar trabalho. Então isso é muito interessante, talvez uma das aplicações mais nobres aí da termodinâmica, né, que é o estudo da vida, né, o estudo dos processos que ocorrem na vida, né, seja ela aeróbia, anaeróbia, ou seja, sempre vai ter um processo termodinâmico associado. Mas a termodinâmica, pessoal, ela não surgiu para estudar processos biológicos. Esse seria uma aplicação atual, moderna, mais nobre, digamos assim, na atualidade, e que vem sendo está sendo desenvolvida ao longo dos anos. Mas a termodinâmica, ela surgiu do estudo principalmente do efeito da temperatura, né? Ou seja, na transferência de calor, como a temperatura muda durante um processo químico, né? E principalmente ela nasce no século XIX, nos estudos das máquinas térmicas.
né? Então nós temos toda, principalmente aquela região ali do Reino Unido, né? Na Escócia, na Inglaterra, ou seja, nós temos então praticamente, obviamente a termodinâmica passou a ser difundida, né, ao longo dos países, né, espalhou por toda a Europa, né, e teve também uma parte muito importante sendo desenvolvida ali na Holanda, na Alemanha, né, enfim, ela toma força, né, ela toma força ali para tentar modelar algumas propriedades que envolvem transferência de calor, certo? Então, por isso que a termodinâmica, dali em diante, ela passou a se ocupar dos mais diversos problemas, né? Desde problemas fundamentais, por exemplo, quando você tem uma reação química ocorrendo e você tem a quebra da ligação química com a liberação de energia na forma de calor, né? Que seria algo mais adiante, quando Gibbs começou a estudar esses tipos de processo. Nós temos Hess também estudando as propriedades de calor de reação química, né? Assim como nós temos também Helmholtz, né? Entre outros pesquisadores, né? Que acabavam então por utilizar a termodinâmica para estudar, por exemplo, um processo de transformação de energia térmica, né, em energia cinética, tá? Numa máquina térmica, né? Nós temos também lá na Alemanha, né, o refrigerador de Lindt, né, um processo relacionado à refrigeração, ou seja, termodinâmica aplicada, mais aplicada principalmente na engenharia, né? Então, mais adiante nós temos então todos os processos de respiração celular, fotossíntese, entre outras, né, abordagens, né, estando relacionado então a essa propriedade de você medir eficiência de um processo, né, da transferência de energia, de calor, realização de trabalho, tá? Se nós lembrarmos lá dos experimentos que nós mostramos para vocês no começo desse curso, onde o Van der Waals ele tinha interesse em saber como era o comportamento de um gás real em altas pressões, né, onde a interação molecular era mais efetiva, o Van der Waals ele acabou então por ter que realizar vários experimentos e várias modelagens, né, que envolvia conceitos termodinâmicos, né, de pressão e temperatura e volume, né, e assim por diante. Então nós temos então todo o nascimento da termodinâmica se espalhando pelas mais diversas áreas da química e da física, tá certo? A termodinâmica também, ela influencia, por exemplo, propriedades de pressão atmosférica. Então, nós temos aí a parte de climatologia também relacionada com a termodinâmica, né? Como um planeta, né, se mostra, por exemplo, com uma atmosfera 80 vezes com a pressão da atmosfera nossa, né? Então, como que se correlaciona essa pressão com a temperatura do planeta, com o tamanho, a massa, o transporte de massa envolvido nesse planeta? Então, ele influencia também, a termodinâmica influencia a astrologia também, a astronomia, quer dizer, de uma maneira mais efetiva. Tá bom? Tem até uma história de que Einstein falou que se tivesse que escolher uma lei entre todas as leis fundamentais da natureza, né? Ele escolheria as leis da termodinâmica porque elas são muito difíceis de serem quebradas, né? Ou seja, até hoje a gente não conhece um caso onde isso, das leis da termodinâmica no nosso dia a dia, né, acaba sendo quebrada. E nisso nós estamos falando das leis fundamentais da termodinâmica, tá bom? As leis fundamentais da termodinâmica, elas são 4 leis, né? Nós temos a lei zero, a primeira lei, a segunda e a terceira lei, e a lei zero ela acabou surgindo depois, né, da terceira lei da termodinâmica. Isso porque nós temos um fato histórico envolvido nisso que nós veremos aqui no curso. Mas, independentemente disso, a beleza da termodinâmica, ela está no quê? Principalmente que
que ela advém de observações experimentais, estritamente experimentais. Ela é uma área da ciência, né? A termodinâmica, ela é um tópico da fisicoquímica que trata de observações e de resultados empíricos. Isso que é o bonito. Então você não precisa propor nenhum modelo. Você não pressupõe nenhum modelo, um modelo de partida e aí você desenvolve a teoria. Não. E isso faz com que ela seja estritamente fenomenológica. Você olha para a natureza, você olha para o processo e relata isso em função de poucas variáveis. Quando eu falo em poucas variáveis, pessoal, eu estou falando realmente duas, três variáveis, tá certo? Às vezes com todas as variáveis constantes e apenas uma delas variando. E aí você consegue descrever todo o processo envolvido, tá certo? Então, a beleza da termodinâmica é essa. É você, de uma maneira muito simples, uma matemática muito acessível, muito compreensiva, né? Você consegue descrever os processos não só da natureza, mas os processos também, né, desenvolvidos pelos homens, as máquinas térmicas e outras máquinas que foram desenvolvidas pelos homens ao longo dos anos, tá certo? Então, pessoal, essa é a termodinâmica, ela basicamente ela possui esse pilar, né, da gente ver essa inter-relação entre energia, trabalho, calor, e eu vou descrever para vocês todas as leis da termodinâmica, nós vamos estudar uma por uma, e uma dica e um fato interessante é que esta abordagem termodinâmica, ela é nova para vocês, e vocês precisam e ao longo do curso se familiarizando com os termos que nós vamos usar aqui, porque são termos novos, e nós vamos mostrar para vocês digamos, um jeito diferente de olhar os problemas, tá certo? E essa maneira diferente de olhar os problemas é que vai fazer com que vocês tenham uma linguagem específica que a fisicoquímica costuma utilizar. Então, essa linguagem a gente vai falar muito em sistemas, em processos, nós falaremos então em transferência de energia, né? Nós falaremos também em algumas definições como um sistema poder trocar massa com a vizinhança, definição de vizinhança, definição de universo, de estado, e isso eu vou mostrar para vocês já no próximo vídeo daqui do nosso curso de Físico-Química.